Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham com a nossa leitura do Alimento Diário. Nós estamos finalizando o livro 4 da série Então Virá o Fim, que é esse amarelinho aqui. Ó, Senhor Jesus, o título dele é Senhor, revela a minha tua glória. E nós estamos na semana 4, né? O tema dessa semana 4 é Senhor, edifica a minha casa e a tua. E hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira. E o título dessa quarta-feira é A edificação começa em casa. Ó Senhor Jesus. Na leitura de ontem foi falado sobre o propósito da família, onde vimos que precisamos multiplicar e também dominar, sujeitar toda a terra. E o nosso amado irmão Miguel Mar, né? Ele falou que ele ficou muito comovido sobre o testemunho de uma família que pregava o evangelho. Ó Senhor Jesus. Ó, eu vou falar para vocês de uma maneira pessoal. Toda vez que eu saio, quando eu saio eu, meu esposo, minha filha, né, para orar pelas pessoas, vocês não têm noção do quanto eu sou grata ao Senhor. Toda vez que eu quero murmurar, toda vez que eu quero reclamar, porque as coisas não estão saindo de acordo à minha vontade, ao que eu quero, o Senhor, ele vem e me lembra como eu sou privilegiada por ter uma família que tem cumprido o propósito de Deus. E aí eu quero perguntar para você, meu querido ouvinte, você já agradeceu ao Senhor pela sua família? Você já agradeceu pela sua família estar nos caminhos do Senhor? Mas aí você pode me dizer, né? Ah, mas não é toda a minha família, ainda falta meu filho, ainda falta meu esposo. Ó Senhor Jesus, vamos ser fiel no pouco? Se formos fiel no pouco, o Senhor vai ganhar toda a nossa casa. Vamos agradecer por aqueles que já estão nos caminhos do Senhor. E se cuidarmos das pessoas, o Senhor vai cuidar da nossa casa. E hoje com a rede de cuidado, né? Onde nós vemos que homem cuida de homem, mulher cuida de mulher e jovem cuida de jovem. Isso é claramente uma estrutura familiar de acordo aos princípios de Deus. É lógico que com tudo isso o inimigo de Deus ele não vai ficar satisfeito com essa situação. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai querer causar brigas para haver separação. É marido brigando com a esposa, é mãe brigando com o filho, é filho desrespeitando os pais. E numa esfera de briga, numa esfera dessa de desordem, não tem como haver encargo para cuidar das pessoas. Ó Senhor Jesus. Agora nós não podemos esquecer de um detalhe importantíssimo. Quando todos estão envolvidos com as coisas de Deus, não sobra tempo para dar oportunidade do maligno agir. A tática do maligno é o quê? É dividir. Enquanto Deus busca edificar e unir, o maligno busca dividir. Então nós precisamos estar atentos. Percebeu que uma situação está se levantando na sua casa? Para tudo para orar. Chama a família toda para orar. Porque a edificação começa em casa. Vamos começar a permitir Deus edificar nossa casa. O que é que fala lá em Gênesis 2:24? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o princípio de Deus. Deus, ele começou uma família com os dois tornando-se um só. A nossa unidade começa em casa. A edificação de Deus começa dentro do nosso lar. Por isso, nós devemos ser muito mais vigilantes. Em casa, nós precisamos vigiar mais. Ó Senhor Jesus, se nós começarmos a experimentar Deus em casa, se você experimentar Deus na sua casa, com toda certeza, você também vai experimentar Deus nas reuniões da igreja. Você vai experimentar Deus no seu local de trabalho. Mas meu irmão, minha irmã, se você não vigiar dentro da sua casa, não viver no espírito enquanto estiver em casa, quando você sair, você vai ter que usar uma máscara para se esconder. Porque você vai ter uma vida diferente da que você tem em casa. Você será hipócrita, com um viver de aparência. Você está conseguindo perceber o que é que o Senhor está falando com você nessa manhã? Deus está dizendo que Ele quer começar a trabalhar na sua casa. É na sua casa que Ele vai iniciar a sua edificação. Ele quer ver sua família servindo. É isso que Deus está falando. Então coopere. Coopere com a multiplicação. Coopere com Ele nas batalhas, derrotando o inimigo. Coopere com Deus. Não seja somente ação, e que não seja somente ação assim de um de outro. Toda a família precisa se envolver. Toda a família precisa estar envolvida nesse propósito. Isso é fundamental. Deus, ele cita, né, esse versículo de Gênesis lá em Mateus 19, e ele ainda acrescenta lá em Mateus 19 que o que Deus juntou não separe o homem. No livro de Efésios 5, Paulo também cita esse trecho de Gênesis. Tudo isso por quê, irmãos? Porque o princípio que diz que o homem e mulher se unem é algo muito importante, pois o Pai, o Filho e o Espírito falam sobre isso.
Mas em Mateus, nós lemos ali sobre a dificuldade de aplicar esse princípio na nossa vida. Vamos ler, né? Mateus 19, do 7 ao 8, fala o quê? Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus respondeu o quê? Por causa da dureza do vosso coração, foi que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde um princípio. Esse trecho mostra com muita evidência que a nossa maior dificuldade em viver o princípio da unidade é um coração duro. Mas graças ao Senhor, que por meio da palavra profética, temos percebido o quanto o Senhor tem quebrado toda a dureza do nosso coração. Não. Nada resiste à visão da glória de Deus. Nada resiste à aparição do Deus da glória. Nós precisamos voltar ao princípio, voltar ao que está no coração de Deus. Esse deve ser o anelo do nosso coração. Quando nós orarmos ao Senhor, nós precisamos dizer: Senhor, quando tu me criastes, o que é que o Senhor esperava de mim? Ó Senhor Jesus, quando o Senhor constituiu a minha família, Senhor, o que é que o Senhor esperava de nós? Senhor, eu não quero mais discutir, eu não quero mais brigar, eu quero apenas voltar ao princípio. Eu quero que a minha família não brigue mais, não discuta mais, Senhor. Mas que a minha família volte ao princípio, volte ao início daquilo que estava no teu coração. Esse anelo do nosso coração é muito importante, porque se nós tivermos esse anelo, quando ouvirmos sobre a edificação da igreja, quando ouvirmos sobre o lugar de descanso do Senhor, ó Senhor Jesus, com certeza brotará em nós um desejo de cooperar com a obra de Deus. E isso, irmãos, é o resultado de amar o Senhor. Se nós realmente amamos o Senhor e a sua edificação, vamos permitir que o Senhor tenha a liberdade de começar a sua edificação dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Hoje eu quero orar pela sua família. Ó Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa ter liberdade dentro da nossa família. Que o Senhor possa ter liberdade dentro da nossa casa. Senhor, a nossa casa precisa ser o início de tudo. Toda a tua obra precisa começar dentro do nosso lar. Senhor, se ainda tem algum familiar de todos esses que estão me ouvindo, que ainda não conhece o Senhor, ou que conhece o Senhor, mas não se decidiram pelo Senhor, que o Senhor possa restaurar todas as coisas nessa casa, que toda a família possa se envolver, Senhor, possa te servir, para que o Senhor tenha a liberdade de trazer essa edificação, em nome de Jesus. Amém.